Queridos, muito bom dia para todos nós. Que possamos merecer o auxílio dos benfeitores espirituais para que as lições de hoje nos auxiliem na nossa caminhada. Nós já vimos que já aconteceu a desencarnação de Elisa, que é a esposa de Ernesto Fantini, e a rendição de Desidério. Desidério, ele obsediava Elisa e ficou imantado a ela, junto aos seus despojos. Olha o obsessor, né? Não só em vida, mas fica imantado aquele corpo ali. E quem conseguiu demovê-lo disso? Evelina. Evelina fala muito com o pai. Na emoção do reencontro, leva-o a pensar na vida, na questão do perdão. E no finalzinho do capítulo 24, ela faz uma prece lindíssima, né? Então, com a ajuda dos benfeitores, Evelina consegue que Desidério liberte Elisa e ele próprio se liberte para a sua caminhada. Então, o capítulo 24 se encerra com o instrutor Ribas, que fica ali observando tudo, narrando a emoção, quando ele vê o Desidério se libertando de tudo isso. Então, Elisa desencarnou, Desidério já voltou para o plano espiritual, e o capítulo 25 vai nos trazer novas diretrizes. Praticamente é o capítulo inteiro falando da influência de Evelina sobre Caio. Pois devido aos acontecimentos, a Evelina sente o Caio mais receptivo. E para nós ouvirmos os nossos benfeitores, nós temos que estar receptivos. Temos que dar acesso, abrir os nossos canais. Acontece conosco e também está acontecendo agora com Caio. Então, iniciando a leitura, capítulo 25, nova diretriz. Após internarem Desidério e Elisa na organização hospitalar, sob assistência afetuosa, Ernesto e Evelina retornaram na tarde do mesmo dia a São Paulo, desejosos que se achavam de consultar a posição íntima de Vera ante a nova situação. Esclarecidos quanto ao futuro, em que a presença e a colaboração dela lhes seriam sobremaneira importantes à própria tranquilidade, identificavam-se no dever de ampará-la com mais calor de ternura. A rendição de Desidério aos ideais renovadores que alentavam era igualmente um ponto fundamental no programa de trabalho a cumprir-se, e esperavam reajustar as atitudes de Caio para que se lhes assegurasse mais ampla área de ação. Encontraram Vera Celina marcada de lágrimas, apoiando-se em parentes e amigos. Caio, taciturno, orientava o leme doméstico e dava ordens, que, aliás, é uma das coisas que ele mais faz, né? Dar ordens. Então, vejamos. A rendição de Desidério aos ideais renovadores era um ponto fundamental. Tanto Evelina quanto o Ernesto, eles precisavam dessa postura de Desidério, né? Para a continuidade dos trabalhos. Então, era um ponto fundamental no programa de trabalho. Lembra que no capítulo 23 e no capítulo 24, nós fomos acompanhando o que seria o trabalho do Ernesto e um capítulo sobre o trabalho da Evelina. Então, continuando a nossa leitura. Estabelecido o cortejo fúnebre, os dois visitantes desencarnados, além de muitos outros amigos da espiritualidade maior, se instalaram no carro familiar junto de Vera. Entretanto, na chegada ao Campo Santo, Ernesto escorou a filha. Quem é a filha? Vera, né? Ernesto escorou a filha, ao mesmo tempo que Evelina seguiu o ex-esposo, o Caio, que se figurava distrair-se em quadra próxima àquela em que os restos da viúva Fantini descansariam. Caio Serpa fugia intencionalmente. Não queria ver a inumação, quer dizer,
o sepultamento. Colhido em cheio pela influência da companheira, que ele antes, pouco mais de 2 anos, levara ao sepulcro, pensava nela. E sem querer lhe via mentalmente o semblante na tela da memória. Não longe dele, Vera chorava nos braços dos amigos, enquanto ele mesmo, sorumbático, quer dizer triste, sombrio, refletia. Lembrava-se de quando deixara a mulher morta em outro cemitério, da 4ª parada. Rememorava-lhe a partida, revisava na imaginação os incidentes havidos. Então, veja, durante o féretro, nós vemos o Ernesto Fantini amparando a filha Vera Celina. E o carro fúnebre ele vai sendo acompanhado por uma pleiade de espíritos, entre eles o Ernesto Fantini, que segue apoiando a filha Vera. É interessante para nós entendermos isso. O carro fúnebre está levando o corpo de uma pessoa. Quem está acompanhando, além dos amigos, dos familiares? Uma pleiade de espíritos. Espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos bondosos que estão ali para auxiliar naqueles momentos difíceis. Então, Evelina, ela vai influenciando o Caio Serpa, porque ele se afastou momentaneamente do grupo. Por que ele se afastou? Porque ele não queria presenciar o sepultamento. Por quê? Porque a lembrança da esposa morta há menos de 2 anos ainda o tocava. E Caio, então, vai se lembrando de Evelina. Óbvio ele ir se lembrando dela, porque ela está ali, ao lado dele, apoiando. Só que ele não percebe a presença dela, obviamente. Mas ele sente, ele se lembra, tem uma lembrança mais forte dela. É a influência dela sobre ele. É a presença espiritual dela ao lado dele. Então, graças à presença de Evelina, Caio vai despertando a sua consciência, embora acreditando que os pensamentos sejam exclusivamente dele. Ele começa a pensar, e ele acredita que todos aqueles pensamentos são dele, Caio. Na verdade, ele está sendo induzido pela esposa, né? Então, Caio fugia intencionalmente. Não queria ver a inumação. Ele não queria assistir, presenciar o sepultamento, porque realmente é um momento doloroso, delicado, né? E ele é colhido em cheio pela influência de Evelina, pensando nela. Olha como o pensamento é importante, né? A ligação. E, sem querer, ele via mentalmente o semblante na tela da memória. Então, ele via a Evelina, via, entre aspas, né? A Evelina ali, porque ela estava ali ao lado dele. Então, continuando a leitura, era crepúsculo, qual ocorria ali em Vila Mariana, e as mesmas inquirições lhe vinham à cabeça. A vida terminaria em montões de pedra e cinza? Para onde se transfeririam os mortos na hipótese de continuação da existência? Onde estariam os pais que ele vira partir nos tempos de juventude? Em que região andaria Evelina, a esposa que amara desmedidamente na primeira mocidade e de quem a enfermidade e a morte o haviam separado? Recordando-a, sentiu-se ligado a outra pessoa, a outra penosa reminiscência, Túlio Mancini. O coração se lhe arrochava e passou a indagar de si mesmo. Por que motivo se confiara à loucura de assassinar estupidamente o colega? O delito aflorou-lhe a memória com todas as minudências. Propôs-se a alijar as reflexões que lhe assomavam ao cérebro. No entanto, sentia-se incompreensivelmente fisgado ao pretérito. Não podia perceber que Avelina, em espírito, ali estava, rente a ele, diligenciando acordá-lo para a verdade. Olha o que diz Avelina. Caio, que fazes da vida? Ela perguntou docemente.
O advogado não registrou a indagação com os tímpanos corpóreos, mas ouviu-a na acústica da alma e julgou monologar. Caio, que fazes da vida? Repetiu inconscientemente as palavras da companheira desencarnada, no ádito da própria consciência. E passou a considerar que o tempo fugia sem que se desse conta de si mesmo. Em que valores permutava o patrimônio das horas? Em que recursos convertia a saúde e o dinheiro? Que bênçãos já teria espalhado com o título acadêmico que ostentava? Na condição de amigo, exterminara um companheiro. Na posição de esposo, não tivera coragem de ser bom para a mulher, quando sitiada pela doença. Então, olha as reflexões de Caio. São profundas. Claro que ali ele está sendo induzido pela esposa, mas ele acha que tudo aquilo é reflexão dele próprio. Olha o auxílio que nós recebemos quando nós nos aquietamos os pensamentos, quando fazemos uma prece, quando nos colocamos abertos a receber a intuição que nos chega, né? Então, Caio está ali em altas reflexões. Claro que ele não percebe a presença da esposa Evelina, mas sente-a. Ele capta as vibrações dela. Então, a influência magnética dela sobre Caio vai envolvendo o Caio em profundas reflexões. Talvez tenha chegado o momento de Caio. Exatamente. Veja como a ajuda chega e às vezes nós queremos fugir daquilo. Por quê? Essa ajuda vai nos comprometer, porque vai nos exigir mudanças. E nem sempre nós estamos abertos a mudanças, nem sempre nós queremos a mudança. Sabe a história do cachorro que está deitado sobre o prego sangrando, né? E ele não sai dali? Quando alguém pergunta para o frentista do posto, por que ele está ali? O que ele está fazendo ali? Por que ele está sangrando? É porque ele está deitado sobre uma tábua com pregos. E por que ele não sai dali? Aí o frentista responde, porque não está doendo o suficiente. Então, nós somos assim, às vezes a ajuda chega, a intuição chega, mas a gente está tão atracado àquelas ideias que não nos abrimos para o novo, para a reflexão. E Caio agora ele está aberto a isso. A Evelina percebe isso e ela se aproveita disso, né? Então, ele está ali em altas reflexões. Talvez tenha chegado o momento dele. E ele faz uma retrospecção da vida dele, até na profissão. E ele se pergunta, olha o questionamento de Caio, a vida terminaria em montões de pedra e cinza? Porque ele não tem um conhecimento abrangente sobre isso. Então, ele começa a questionar. Será que a vida termina assim? Por isso que ele se afastou, ele nem quis presenciar o sepultamento, né? Para onde vão os mortos se há continuidade da vida? Onde estariam seus pais? Olha só, ele se lembra dos pais que ele perdeu lá na juventude, né? Onde andaria a esposa Evelina? Quer dizer, ele não tem a noção que ela está ali do lado dele. Mas onde andaria? E Túlio Mancini? Olha do que ele vai se lembrar. Em que valores ele permutara o patrimônio das horas? Vale isso para nós. Em que valores nós estamos usando as nossas horas, os nossos dias, né? Em que recursos convertia a saúde e o dinheiro? Olha que interessante, ele tinha saúde e tinha dinheiro. Como que ele estava aplicando isso? É uma reflexão profunda. Que bênção já espalhara com o título de acadêmico que ostentava? Porque ele era advogado, Caio, companheiro do André. O que ele estava fazendo com esse título? Estava ajudando alguém ou estava prejudicando? Porque tem os dois lados, né? Existem os dois lados. Então, queridos, chega um momento em que a vida nos coloca na parede. Sabe quando te espreme ali na parede? A vida faz assim conosco em algum momento. Por que isso? É a nossa própria consciência. Por que a consciência? Onde estão as leis divinas?
na nossa consciência. Então, quando há um despertar, que ali ele está sendo auxiliado, a justiça divina, ela nos constrange e aí nos faz olhar as nossas atitudes. Ele lembrou do Túlio, né, nesse momento. E quando chega mais ou menos à meia-idade, o Caio deve estar nisso, em torno de 50 anos, talvez, 40 e tantos. Mas praticamente ele já viveu quase 50% da vida. Acho que muitos de nós aqui estamos nos 50% da vida. Muitos já passaram até, né? Então, veja bem. Então, quando a gente passa dos 50% da vida vivida, é o momento que o ser imortal começa a olhar para dentro de si. Aí vem os questionamentos. Vem o vazio existencial para aquele que nada fez. Como é o caso dele, do Caio. Vem a busca de si mesmo. Exatamente, Sim, quer dizer, ele pergunta o que ele fez com tudo isso aí, né? Então, é a viagem interior que nós precisamos fazer também. O que eu fiz até hoje? O que eu tenho feito, né? O que estamos fazendo para voltar à pátria espiritual melhorzinho um pouco do que nós viemos de lá. Nós temos que voltar um pouquinho melhor. Cada existência tem que nos acrescentar algo de bom, não é? Então, Caio, ele vai despertando a sua consciência. Claro que ali é auxiliado pela Evelina, né? Então, a Evelina acionou essas lembranças, essas reflexões, mas ela só conseguiu acionar porque ele está aberto a isso. E essas reflexões, na verdade, estão dentro dele. Então, ela não está intuindo, ela está induzindo o Caio a este questionamento. Não é ideia dela, ela só está induzindo. Então, nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus. O bem está dentro de nós. Em algum momento, nós temos que despertar para isso. A centelha divina está em nós. E talvez este seja o momento do Caio Serpa. Então, vejam, ele propôs-se a aliviar as reflexões que lhe assomavam o cérebro. No entanto, sentia-se incompreensivelmente fisgado ao pretérito. Não podia perceber que Evelina, em espírito, ali estava, rente a ele, diligenciando acordá-lo para a verdade. Então, ela está ali auxiliando, mas ele está receptivo. Isso é importante. Ele está receptivo a receber essas orientações. Voltando à leitura. O olhar se lhe esbarrou sem querer no ritual do sepultamento de Lisa e inquiriu de si mesmo o que teria representado para a morta. Sinceramente, não se sentia bem consigo mesmo, realinhando na imaginação a impaciência e a dureza com que sempre a tratara, preocupado em arrebatar-lhe a ternura da filha. Avaliando as péssimas notas que a consciência lhe conferia no educandário da existência, embora de longe, fixou Vera a esquadrinhar-lhe o íntimo pelo semblante. Caio, assoprou-lhe Evelina aos ouvidos da alma. Pense nos teus compromissos. É tempo de legalizar a situação da jovem que se entregou a ti sem qualquer restrição. Convencido de que conversava de si para consigo, Caio Serpa reproduziu a interpelação no campo mental, em silêncio, sem perceber que a esposa Evelina, desencarnada, lhe colhia as respostas. Supondo desenvolver tão somente um processo de autocrítica, monologou, sem palavras. Legalizar a situação com Vera? Casar-me? Por quê? Sim, aprovava-lhe, prometera-lhe matrimônio, mas não se resignava a aceitar a medida sem maior observação. Já fora homem preso à obrigação de marido, e não se propunha a retomar a afeição recheada a constrangimentos.
Além disso, matutava, dava-se por homem robustecido na experiência do mundo. Escutara em sociedade muitas referências desprimorosas ao redor da filha de Elisa, que não a recomendavam para a esposa. De rapazes diversos, obtivera apontamentos que lhe enodoavam a ficha de mulher. Por que entregar seu nome a uma criatura tida por inconstante? Caio, quem és tu para julgar? A interrogação de Evelina percutiu na alma dele em forma de ideia fulgurante, que o enterneceu e assustou. E qual se pensasse em voz alta, a falar espiritualmente para si próprio, recebia novas exortações, semelhando impactos da verdade a lhe atingirem o ádipo do próprio ser. Caio, quem és tu para julgar? Não és igualmente de ti mesmo alguém onerado com débitos escabrosos perante a lei? A que título condenar sumariamente uma jovem, prejudicada pelos enganos de sua condição de menina moralmente desamparada? Então vejam as reflexões de Caio. Ele começa a pensar, mas a Evelina está induzindo ele a esse pensamento, de assumir a relação dele com a Vera, de se casar com ela. E ele começa a pensar, olha o julgamento, olha o pensamento machista. Né? Esse trecho aqui é um pensamento estritamente machista. Porque ele começa a pensar, eu, um homem vivido, eu já passei por esse papel de marido, e além disso, essa Vera e outros rapazes, né, já ouvi comentários desairosos a respeito dela, e a Evelina está ali. Por que julgar? Por que julgar se você também já trilhou por caminhos tortuosos? E ele pergunta isso, né? Ela pergunta na consciência dele. Quem é você para julgar? Olha o que você fez, olha o seu passado. Aí ele começa a se lembrar de Elisa, como ele tratou Elisa, como ele tratava Elisa. Né? Sempre duro, arrogante, querendo só se aproveitar da filha dela, na verdade, querendo até o dinheiro dela. Né? Então, olha só. E qual se pensasse em voz alta, falar espiritualmente para si próprio. Quer dizer, na ideia dele, ele está falando com ele mesmo. Mas essas ideias estão vindo, ele está tendo todo o auxílio da Evelina. Né? Então, ele recebia novas exortações, semelhando impactos da verdade, a lhe atingirem o ádito do próprio ser. Então, quem és tu para julgar? A Evelina está dizendo isso e ele assume isso, né? Caio, quem és tu para julgar? Então, essas reflexões nós temos, o André tem dito isso sempre nas preces aqui, nas manhãs, mas o que nós estamos fazendo aqui? Estamos só lendo um livro, uma obra de André Luiz, é só isso? Né? Um estudo maravilhoso feito pelo mestre Luiz Antônio, mas se esse estudo nós não interiorizarmos as lições, ele está nos servindo para quê? Então, essas reflexões dos personagens precisam servir para nós, para o nosso entendimento da vida, para despertar a nossa consciência. Né? É um desconhecimento total. Como é importante o conhecimento, né? Muito importante. Mas o conhecimento, ele só liberta de acordo com o que nós fazemos com esse conhecimento. Se nós vamos mudando os nossos comportamentos, a nossa posição diante do outro, na vida, é muito importante. Agora, quem não tem nenhum conhecimento raso, realmente fica muito difícil. Mas olha o auxílio sempre vem.
Veja só, a Evelina está ali, né? Falando tudo isso para ele. Ele acha que é tudo dele, que é da consciência dele. Na verdade, a Evelina está despertando tudo que está, as leis que estão na consciência dele, que estão na consciência de todos nós, as leis divinas. Tudo bem que ele pensa que é dele, mas se ele já mudar em alguma coisa, em algum pensamento, já está sendo muito válido, né? Ela fala, inclusive, que a Vera se entregou mesmo. Depois do pensamento tudo de ruim, ela falou, e mesmo assim a Vera se entregou. Né? Pois é. Então, porque a Evelina está sugerindo, está intuindo, né, induzindo ele a se casar com a Vera. E ele tem todo esse pensamento de homem machista mesmo, né, que lá no passado, tudo que ele ouviu e tudo mais. Mas ele começa a mudar, isso já é importante. Né? Então, o auxílio, isso que nós temos que entender, mesmo nos momentos assim mais críticos, nós somos auxiliados. Não importa o nosso passado, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, o auxílio chega. Agora, o que nós vamos fazer com esse auxílio, com essas induções, essas intuições que nos chegam, aí é o livre-arbítrio de cada um. Foi. Sim. E a mãe lutando, né? É. Mas a Evelina se achegou aí a ele porque ela percebeu que era o momento do Caio. Né? Ele deu abertura. Porque se nós nos colocarmos numa cápsula, numa redoma de vidro, nada nos atinge, nada. Né? Nem o nosso anjo da guarda mais, né, poderoso não consegue quebrar aquilo ali. Então, é importante. Agora, o que fez ele dar essa abertura? No fundo, são acontecimentos difíceis, tristes, porque ele começa a ver, ele começa a pensar o que ele já fez para aquela mulher, como ele a tratou, né? Ele começa a lembrar. Então, de alguma forma, alguma coisa já foi dando essa abertura. Por isso que a Evelina conseguiu, né? Conseguiu chegar até ele. Voltando à leitura. Na base das advertências que lhe eram endereçadas, prosseguia indagando-se. Seria justo abusar dela, agora que se via praticamente só no mundo? Se a desprezasse, para onde iria? E quem era ele, Caio Serpa, senão um homem no rumo da madureza, reclamando a dedicação de alguém para o comboio de vida, para que o comboio de vida não se lhe descarrilasse? Olha como ele está pensando, né? A Evelina já está sugerindo, ele vai interiorizando isso aí. Porque, na verdade, agora a Vera iria ficar sozinha. Se ele abandonar a Vera também, ela vai... No fundo, ele começa a pensar, se ele abandonar a Vera, o que há de vir do futuro da Vera, quer dizer, se ela voltar àquele passado dela de descompromisso com os rapazes, a responsabilidade também será atribuída a ele. Porque é o momento em que ele pode estender a mão e pode apoiar. Se ele não fizer isso, o que há de vir disso aí da parte de Vera, ele também terá uma parcela de responsabilidade sobre isso. Então, de alguma forma, ele já começa a pensar essa ideia, e o auxílio está ali, né? O anjinho está ali. No fundo, existe também uma pitada de egoísmo. Né? É aquela coisa, já passei da meia-idade, né? Como é que eu vou ficar daqui para diante? Né? A filha, a esposa, quem vai cuidar de mim? Também é. Mas é uma pitada de egoísmo que vai fazer ele virar a chave. Né? Que vai fazê-lo virar a chave. Isso é importante. Então, ele diz aqui, ó, conhecia ele toda a escalada dos prazeres físicos e que lucrara finalmente com isso, se levava toda manifestação
afetiva para o terreno da irresponsabilidade e do abuso, olha como ele está acordando para isso, né? Veja só, ele já, como condenar a Vera se ele também participou de todos esses prazeres físicos desregrados, né? E sem nenhum laço afetivo, nenhum compromisso afetivo. Quer dizer, tudo que ele fez. Então, é aquela coisa, quer dizer, como é que eu vou julgar o outro se eu também tenho um passado, se eu também tenho dívidas a acertar? Não tem aquilo de Joana de Ângeles, André? Aquele que está saindo da lama? Quando você vê uma pessoa saindo da lama com os pés todos sujos, por que condenar se às vezes os seus estão limpos porque você já acabou de sair, não passou por lá ainda? Então, como condenar a Vera se ele também tem um passado que não o recomenda? Então, se for pegar a ficha de cada um, quem que deve mais nessa ficha? A Vera ou o Caio? Né? Ele está fazendo essas ponderações. Então, auxiliado, o auxílio sempre espiritual, o auxílio sempre vem. Né? Então, olha só, voltando aqui, ó, conhecia ele toda a escala dos prazeres físicos e que lucrara finalmente com isso, se levava toda manifestação afetiva para o terreno da irresponsabilidade do abuso? Que recolhera, senão cansaço e desilusão, das noitadas barulhentas, cheias de vozes e vazias de sentimento, de sentido? Até ali, que se lembrasse, nunca ajudara ninguém. Sabia ser afável até o ponto em que as circunstâncias o descontentassem. Não o descontentassem. Sabia ser afável até o ponto em que as circunstâncias não o descontentassem. Bastava, porém, um leve ponto a contrariá-lo em qualquer acontecimento para que se internasse nessa ou naquela escapatória, no claro intuito de não se incomodar. Não teria chegado o momento de auxiliar a outrem? Agir a favor de alguém? De começo, empenhado à conquista, cumular a Vera de gentilezas e carinhos, enredara-lhe as atenções. Depois, o fastio daqueles que não mais sabem amar, quando a chama do desejo se lhes extingue na candeia da forma. Entretanto, não lhe era lícito legar que a moça lhe dera os mais altos testemunhos de confiança. Vera Celina se lhe entregara de todo. E, por fim, não vacilara a humilhar a própria genitora, a fim de colocar-lhe nas mãos todos os bens. Olha o que ele começa a pensar. Como que ele vai julgar a Vera se ele teve uma vida toda desregrada também? Então, é o momento do Caio, né? O momento que com a ajuda espiritual, ele está despertando a consciência. Ele está mudando. Aquilo que nós falamos anteriormente, quando você cruza o meio da existência, se bem que a gente não sabe exatamente, a gente acha que está no meio, de repente, faltam algumas horas só. Mas, assim, matematicamente falando, supostamente, né, quando você cruza a barreira dos 50%, quer dizer, daqui para diante, o que eu fiz lá atrás? O que eu posso melhorar? O que fazer para nós voltarmos para o plano espiritual um pouquinho melhores do que nós chegamos aqui? Então, essas indagações ele está fazendo ali com o auxílio da Evelina. Né? Ele está incomodado. E ele não sabe exatamente por quê, né? Que é esse incômodo. Porque, olha, a Evelina, ela leva Caio a auscultar a própria consciência e analisar a si mesmo. Que direito tem ele de atirar a primeira pedra? Olha o que ele já fez. Nunca ajudaram ninguém, ele diz isso. Nunca ajudou ninguém. Era a profundidade da reflexão que ele fazia. Exatamente, pai. Era amável até que ninguém o incomodava. A amabilidade dele, ele ia até o primeiro incômodo só. Né?
E como nós, será que não somos assim? Nós somos bonzinhos até a página 2. E como? Enquanto não pisam no nosso calo, enquanto não nos tiram da nossa zona de conforto. Então, nós somos bonzinhos num ambiente amável, afável. Agora, pisa no calo, né? Tira-nos da zona de conforto. Sim, é. Senão você assiste um filme, desliga, Netflix, desliga lá, o YouTube, não sei o quê, e fica por isso mesmo, é uma história. Né? Mas esses questionamentos são nossos, quer dizer, ele está assim, está mostrando que ele era amável, afável, até que ninguém o incomodava. Mas nós também somos assim. Né? Pisou no calo, a gente já quer retrucar, já quer falar alto. Né? É. Principalmente se tiver uma unha encravada, então, né? É o orador, né? É. A Shirley está lembrando que um orador frequentemente falava disso, de comportamento, de mudança, de fazer o bem, de fazer caridade, papapá. E um senhorzinho lá no fundo do salão ouvia tudo aquilo, né? Aí passa-se o tempo, os dois, um já desencarna, depois o outro, e quando esse palestrante famoso desencarnou, chegou no plano espiritual, o senhorzinho estava lá todo cheio de luz, e ele com a luzinha dele, né, muito apagadinha. Aí ele queria saber por que ele estava assim. Ele falou, o que você fez? Eu só fazia aquilo que o senhor falava. Então é isso, a gente fala, mas e o fazer? E a ação? E a ação? Isso é o importante. E a mudança, a reforma íntima, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as más tendências. Porque más tendências nós temos todo dia. Tem dia que a gente tem vontade de voar na garganta de alguém, não é? Então, nós temos que domar as nossas más tendências. É um esforço diário. E ir mudando, pacificando esse nosso ímpeto, né? De voar no outro. No caso específico seu, Virgínia, tem que primeiro pegar a escadinha para depois voar no pescoço da pessoa, né? Vocês ouviram o que ele falou? Eu vou no pescoço dele ou não? Não, né? Aproveita que eu estou baixo. Então é isso, queridos. É. Fazer ao próximo o que gostaríamos. Alguém falou isso lá atrás, né? Mais de 2000, fazer ao próximo o que gostaria que nos fizessem. Então, o Serpa, o Caio, ele registrava todos os argumentos da companheira desencarnada, né? Voltando ali à leitura. O Serpa registrava todos os argumentos da companheira desencarnada, a feição de uma lâmpada que se julgasse fonte da luz de que se beneficia, a ignorar que a recolhe da usina. Impressionante, né? Nós achamos que a nossa luz é nossa. Nós que estamos produzindo toda a nossa luz. Não, existe uma usina ali que está te beneficiando. Então, o Caio está fazendo uma análise profunda de si mesmo nesse momento, auxiliada ali por Evelina, obviamente, né? Ele revê os maus tratos com Elisa, porque ele a tratou muito mal. A frieza, a indiferença, a crueldade mesmo. Ele chegou a ser cruel com ela. E ela, porque ela desencarna sem ver a filha Vera. Lembra disso? Que ela desencarnou e ele não permitiu que a filha... Isso é de uma crueldade sem tamanho, né? Ela desencarnar sem ver a filha, porque ele não permitiu isso. Então, nesse momento, ele está retomando tudo isso e, né? E como ele pode julgar alguém? Como ele pode julgar agora a Vera? Então, ele acha que os pensamentos são dele. Mas, na verdade, é a Evelina que está ali induzindo tudo aquilo, fazendo ele ter essa reflexão, ele voltar
para esse passado dele, tudo que ele já fez, né? E o que ele pode fazer de bem agora. E por que a Evelina aconselha a união dele com a Vera? Por que ela está ali induzindo ele a assumir o relacionamento? Entre outras coisas, porque por tudo que ele fez, porque a Vera Celina vai ficar totalmente desamparada, agora sozinha, e pela própria lei. Porque se eles se casarem, ela vai voltar a ter os direitos sobre os bens. Porque a Vera também não fez isso? É, ser filho dos dois. Ela quer ajudar o Túlio. Sim, mas é porque ela também tem culpa no cartório, né? Então, na verdade, nós não somos sozinhos no mundo. Nós vivemos, e não é só o grupo familiar, né, de amigos, e daqui da casa, ou do templo religioso que nós frequentamos. Então, o nosso relacionamento envolve muitas outras pessoas. Então, as nossas atitudes acabam, às vezes, influenciando outras pessoas para o bem ou para o mal. Então, nós temos responsabilidade de tudo isso, né? E aí ele começa a pensar, induzido pela Evelina. Caio indagava-se, não teria chegado o momento de auxiliar a outrem? Agir a favor de alguém? É uma pergunta para nós também. Será que não chegou o nosso momento, se já fazemos isso, de intensificar ainda mais as nossas ações, de auxiliar a outrem? O que nós estamos fazendo, lembra dos questionamentos do Caio? Aqueles questionamentos, como disse a Cidinha, eu vou até voltar ali, pode ser? Vamos ver de novo. Olha lá, para nós isso aqui. A vida terminaria em montões de pedra e cinza? Nós já temos conhecimento disso, essa resposta nós já conhecemos, né? Para onde vão os mortos se há continuidade da vida? Também já temos esse conhecimento. Onde estariam seus pais? Às vezes eu fico me perguntando, porque eu tinha 10 anos quando meu pai desencarnou. Então, já faz 66 anos. Eu fico pensando, às vezes, olhando meus netos, olhando a minha família. Será que ele já reencarnou? Dá uma vontade de saber, né? Quem seria ele naquele núcleo familiar? Então, onde estariam os pais? Alguém tem essa curiosidade? Eu fico pensando, às vezes, né? Nossa, 66 anos, será que ele está reencarnado? Quem seria? Dá uma vontade de saber. Onde andaria a esposa Evelina? Olha como ele não tem noção mesmo de que ela está ali, do lado dele. E Túlio Mancini? É uma grande culpa que ele carrega aqui, né? Em que valores permutar o patrimônio das horas? Isso vale muito para nós. Como vale isso? O que nós estamos fazendo com as nossas horas, com os nossos dias? É a reflexão de Santo Agostinho, né? Ao nos deitarmos, o que é que eu fiz hoje? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu ajudei alguém? Será que hoje, encerrado o dia, a gente deu um quinhãozinho de ajuda para alguém? É importante. Em que recursos converteria a saúde e o dinheiro? Porque o que nós recebemos é para partilhar, não é para amontoar. Então, o que nós recebemos, tanto materialmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente, é para nós partilharmos, porque nós não somos sozinhos no mundo. Exatamente. Para trabalhar. Agora, tem gente que quer saúde só para desfrutar a vida no sentido de prazeres só, né? Que bênção já espalhara com o título de acadêmico que ostentava. Então, todos nós temos ou tivemos, né? Muitos aqui já estão aposentados, como eu,
Mas nós já tivemos uma profissão, ou temos uma profissão, o que estamos fazendo com ela? É uma responsabilidade isso, né? Quantas pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias? Lembra do Chico? Que você tem que sair ao lado de uma pessoa deixando-a melhor do que quando você a encontrou. Então, que imagem nós estamos deixando quando nós nos ausentamos de um grupo ou de uma pessoa com quem estamos conversando? Então, queridos, que o estudo dessas obras de André Luiz, os estudos todos que nós fazemos na casa, que tenham esse sentido também, né? De abrir a nossa mente e de provocar em nós mudanças para melhor. Ninguém vai... Eu não vou dormir Lourdinha e acordar Madre Teresa. Seria bom se assim fosse, né? Mas não é assim. Mas nós podemos acordar todo dia com um propósito de estarmos um pouquinho melhores, de fazermos pelo menos uma boa ação naquele dia. E que Jesus continue nos fortalecendo nessa nossa caminhada. Obrigada pela paciência de vocês em me ouvirem. Domingo próximo, se Deus quiser, o mestre Luiz Antônio estará aqui. Um bom dia, um bom domingo para todos nós.